E ainda sobre economia, os mais de 40 subsetores do agronegócio vão ser fundamentais para a retomada da economia brasileira depois da pandemia da Covid-19. Isso é o que aponta o estudo da TCP Partners, empresa especializada em investimentos e gestão. De acordo com o levantamento, o café, a soja e o milho vão apresentar o maior crescimento de receita para os produtores na comparação anual. Acompanhem aqui comigo. A expansão de receita prevista para os produtores de café é de 26%, para a soja 14% e para o milho 13,5%. Para realizar o levantamento, a TCP Partners considerou dados da Conab, do IBGE, do CPEA e do Ministério da Agricultura. Vamos aos detalhes com a conversa ao vivo agora com o Ricardo Giacomassi, ele que é economista-chefe e responsável por estratégia de mercado na empresa. Ricardo, boa tarde. Quais fatos contribuem para essa expectativa de que o agro vai ser fundamental para a retomada da economia brasileira? Boa tarde, Kelly, tudo bem? Agradeço aí a participação. Na nossa visão, analisou os 40 setores do segmento do agronegócio, a gente fez a seguinte pergunta: qual era a capacidade em termos de liquidez e quais os impactos nas vendas também? E como isso se justificaria ou levaria uma confiança, né, para a população em relação ao desabastecimento da economia? Porque um dos cenários piores que poderia acontecer seria a gente entrar nessa crise com uma insegurança em relação ao abastecimento de alimentos, como a gente está acompanhando muito de perto em alguns países, né? A gente viu algumas cadeias super estressadas nos Estados Unidos, na Europa. Nós vimos também, acompanhamos as compras intensas da China, né, no pós-Covid, ou seja, qual a preocupação dela em garantir a oferta de alimentos. Por quê? Numa eventual retomada, a gente tendo condições de ofertar para a população, gerar segurança, além disso, preços estáveis, é fundamental para uma recuperação. Não? Imagina uma crise onde você tem uma necessidade, aí eu diria, de alimentos, né? E ao mesmo tempo você não pode ofertar para a população. Então, como o nosso agro, ele é de cadeia longa, representa 21% do PIB, eu volto a afirmar, 21% do PIB hoje brasileiro depende do agronegócio. É uma economia do agro extremamente sofisticada. Ela movimenta esses cerca de 40 setores, fabricantes de máquinas agrícolas, sim, peças, logística, portos. Então, é uma dinâmica muito importante para a retomada da economia brasileira no pós-Covid. Ricardo, agora você elegeu o café, elegeu o milho, elegeu a soja, que são commodities que têm sido beneficiadas, por exemplo, pelo fator cambial. Na contramão, a gente está acompanhando a crise severa que atinge o setor de açúcar e etanol. Isso pode tirar a tração do agro como um promotor do crescimento da economia brasileira, ou mesmo com problemas nesse setor, o agro ainda vai puxar o restante da economia na sua avaliação e do estudo que fez? Não tenho dúvida que ele vai puxar. Nós temos alguns setores passando por algumas dificuldades, isso é fato, né? Então, a cadeia do etanol, que era uma cadeia muito importante aqui no interior de São Paulo, também do Centro-Oeste, é uma cadeia que depende basicamente do consumo do etanol, né, e também do açúcar. Então, no caso das usinas, a gente vê uma situação um pouco preocupada e a gente chama a atenção do governo que é necessário atenção a esse setor. Ele já vem passando nos últimos 4 anos alguns desafios, necessidades, principalmente na questão da liquidez, né? Isso é um fator muito importante. Então, a gente espera que algumas companhias do setor venham novamente ou venham solicitar recuperações judiciais. Ok. Está tendo... Ok? Desculpa, o ok é para você ir concluindo essa ideia que a gente está terminando o tempo. Então, você terminava dizendo do desafio em relação a recuperações judiciais. Isso, e nessa ponta a gente vê uma movimentação intensa de negociações de dívida bancária. É realmente um tema muito relevante, a gente está super atento a tudo isso. Ricardo, obrigada por dividir com a nossa audiência o estudo de vocês, mostrando o papel do agro na retomada da economia. E a gente vai voltar a conversar porque o tema de RJ também é muito relevante, especialmente nesse momento. Bom trabalho para você e volte sempre. Obrigado, tchau, tchau. Até a próxima.